Voltando à PEC 241. Obviamente, em termos bem simples e diretos, essa PEC promete explicitamente e na melhor das hipóteses que a saúde não melhore nada por 20 anos, a educação não melhore nada por 20 anos, o salário mínimo não melhore nada por 20 anos, a segurança pública não melhore nada por 20 anos. O trânsito das cidades, que depende da construção de metrô e obras viárias, não melhore por 20 anos. As condições de moradia não melhorem nada por 20 anos. Mas que a população nas favelas ou em submoradias aumente significativamente em 20 anos. Saneamento básico não melhore nada em 20 anos. A qualidade de vida da maioria da população não melhore nada por 20 anos. A proteção ao meio ambiente não melhore nada por 20 anos. Nossa justiça lenta e parcial não melhore nada por 20 anos. O combate à seca no Nordeste e as mudanças climáticas, que podem ter efeitos catastróficos, não melhorem nada em 20 anos. O desenvolvimento científico e tecnológico do país não melhore nada em 20 anos. A gestão pública não melhore por 20 anos. A distribuição de renda não melhore nada em 20 anos. A desigualdade regional não melhore nada por 20 anos. A capacidade do país se defender não melhore nada por 20 anos. A infraestrutura não melhore nada por 20 anos. É exatamente isso o que esta PEC está propondo. E olhem, senhoras e senhores senadores, que esta PEC é considerada a medida mais importante do governo interino. Falando português claro e sem eufemismo, na verdade, é a proposta legislativa mais idiota e mais desumana que eu já vi tramitar no Congresso por iniciativa do Executivo em toda a história do Brasil. Obviamente, o povo brasileiro jamais vai concordar com esta barbaridade. Não foi para isto que muitos pediram o afastamento de Dilma, mas o povo não sabe que isso está em discussão. A grande mídia, é claro, não vai dar espaço para que o povo seja informado. Ademais, os congressistas têm a voz cortada por instrumentos ilegais de tramitação acelerada, senador Humberto Costa, que excluem o debate. Além do que, uma parte significativa dos parlamentares tem medo de criticar em público e se posicionar contra medidas impostas pelo poder econômico depois que os tentáculos e os métodos agressivos de Eduardo Cunha e seus parteiros se espalharam no Congresso e no governo. A grande imprensa passou a adotar o critério de que todo mundo que pensa diferente dela é sua inimiga mortal. Começaram as investigações da Lava Jato, com prisões preventivas generalizadas, abusivas ou não, espetacularização e destruição de reputações. O Poder Judiciário e o Ministério Público tomaram para si a prerrogativa de condenar a opinião do Congresso e seu poder de legislar. O Congresso está funcionando de forma anômala. No mínimo, quando se refere a questões de interesse do poder econômico, as opiniões divergentes e o contraditório estão restritos em razão do medo e da forma de tramitação inconstitucionais e não democráticos que funcionam como rolo compressor. É o que aconteceu ontem quando votávamos a questão do diferimento das receitas dos estados. Estava derrotada a proposta do governo, quando, sem mais o que e a revelia do regimento, num procedimento digno do Eduardo Cunha, o presidente Renan Calheiros interrompe a sessão para que o governo não perdesse a votação que já estava perdida. Esse contexto explica por que a PEC 241 pode ser aprovada.
mesmo propondo explicitamente que o Brasil não melhore em nada nos próximos 20 anos. Se o nosso país já fosse o mais desenvolvido do mundo, a proposta já seria um absurdo, porque o ser humano quer sempre melhorar e progredir. Mas, com as carências que temos, como esperar por 20 anos? 2 gerações para retomar os investimentos em saúde, educação, habitação, saneamento, infraestrutura urbana e mais. Pensando bem, a PEC 241 é ainda muito pior do que isto. Sabemos que a população brasileira vai aumentar e que, portanto, nada vai melhorar por 20 anos. Pelo contrário, tudo vai piorar com a vigência da PEC 241. Mais doentes para os mesmos hospitais, mais idosos para a mesma previdência pública, mais estudantes para as mesmas escolas e universidades, mais carros para as mesmas ruas, mais pessoas para as mesmas favelas, mais dejetos para o mesmo sistema de esgoto e tratamento de água, mais caminhões para as mesmas estradas, mais caos urbano para a mesma segurança pública, mais conflitos para a mesma justiça. Limitam-se aí os malefícios da PEC, senador Jorge Viana? Não. Esses são apenas os mais evidentes. A população brasileira está envelhecendo rapidamente. Esse fato é certamente a inspiração que alicerça economicamente a PEC 241. No dia 16 de agosto, o professor Pedro Rossi, da Unicamp, lembrou, em audiência pública no Senado, que mesmo a reforma previdenciária mais radical que Temer conseguir aprovar, não impedirá que a população brasileira continue a envelhecer. E nem a reforma previdenciária mais radical vai impedir que as despesas previdenciárias ultrapassem 8,6% do PIB em 2036. É o que disse o professor e comprovou com dados irrefutáveis. Ora, se aprovada a PEC 241 e as despesas previdenciárias atingirem apenas 8,6% do PIB em 2036 e as despesas com saúde e educação forem congeladas, todos os outros gastos públicos, como funcionalismo, segurança, defesa, proteção contra catástrofes, obras viárias, saneamento, habitação, ciência e tecnologia, justiça, legislativo, terão que disputar 1% do PIB, não mais que 1% do Produto Interno Bruto Nacional. Porque é isto que vai restar do orçamento para esses setores. Seria, então, a destruição do Estado Nacional. O absurdo de tal proposta me faz pensar que esta PEC visa jogar apenas a sociedade contra os aposentados, a saúde e a educação pública e distrair os brasileiros para que não percebam o nível atual de juros, que é incompatível com o envelhecimento da população, com a saúde e a educação públicas. Enfim, reafirmando, os cálculos do professor Rossi mostram que a PEC 241 seria a destruição do Estado Nacional, da educação, da saúde e da previdência. É isto que querem que o Congresso aprove?